Dando sequência aqui às atividades temáticas, às palestras, teremos agora o assunto efeitos da decisão do STF, o fim do regime jurídico único e os possíveis impactos no equilíbrio financeiro dos RPPs. Convidamos para ser a moderadora desta atividade a Luciana de Itaquaritinga. Seja muito bem-vinda, a Luciana. Convidamos também com muita honra o nosso palestrante, o Dr. Miguel Horvá. Dr. Miguel Horvá, um dos grandes palestrantes hoje, também trazendo todo o seu conhecimento a todos vocês. E também com muita honra convidamos a doutora Maria Lúcia Moreno Lopes. E, nesse momento, dando as boas-vindas a todos e apresentando oficialmente nossos palestrantes, a Luciana. Muito obrigado, Luciana, por sua coordenação nesse momento. Boa tarde a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui, agradecendo principalmente de vocês terem aceitado, a estar aqui presente, ministrar essa grande palestra, que principalmente os efeitos da decisão do STF, o fim do nosso regime jurídico único, e os possíveis impactos no nosso equilíbrio financeiro dos RPPS. Eu vou falar um pouquinho do currículo do doutor Miguel Novaes Júnior, ele que é doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, procurador federal, membro da Academia Brasileira de Seguridade Social, professor de mestrado e doutorado da PUC de São Paulo, autor de obras jurídicas. E a doutora Maria Lúcia Moreno Lopes, ela é advogada, parecicista e palestrante, bacharel pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, especialista em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional, pós-graduada em Direito Previdenciário pela Escola Superior da Advocacia, mestranda em Direito pela PUC de São Paulo, vice-presidente de Comissão de Regime Próprio de Previdência da OAB São Paulo e diretora adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Então, nós estaremos aqui muito bem acompanhados, vamos aproveitar bem essa nossa palestra. Doutor Miguel, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Está querendo ficar caindo aqui, né? Aqui vai ter que pôr um azulzinho, o bicho está... Está o do cocado. Então, boa tarde de novo a todos. Um tema que não é novíssimo, mas tendo em vista a recente decisão do Supremo Tribunal Federal com a questão da não procedência da ação direta de inconstitucionalidade, que se analisava exatamente se aquela previsão, o artigo lá da Emenda Constitucional 19, de 1998, era constitucional ou não, se podia se retornar à sistemática anterior de contratação de servidores públicos ou não, depois de décadas de aguardo, tinha uma cautelar, e é confirmada esta situação. Isso gerou, no momento, agora recente, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, todo um questionamento ou um frisson em relação a qual encaminhamento e qual impacto que isso teria dentro da administração pública. Não só na questão da gestão em si, da administração pública, em como ela vai formatar essa contratação, como também um impacto decorrente disso também para os regimes próprios de previdência social. E dentro desse leque de ação, o que nós vamos falar, e eu vou dividir o nosso tempo com a Maria Lúcia, é exatamente essa abordagem desses efeitos, ou dos possíveis efeitos, não só os jurídicos, mas também os não jurídicos quanto à questão desta gestão. Mas antes de nós entrarmos diretamente ou pontualmente no nosso tema, o que eu quero chamar a atenção e destacar é fazer
uma retrospectiva ou uma panorâmica em relação a regimes próprios de previdência social no Brasil e fazer um passeio a partir da Carta Constitucional de 1988. O que a Carta de 1988 vai trazer, em termos a proteção na questão dos servidores públicos, é uma valorização dos servidores públicos. E essa valorização passa pela exigência, não só para a administração pública direta, mas também indireta, de acesso, como regra geral, via concurso público. Isso foi um ganho, ou é uma marca característica da Carta de 1988. Um outro ponto que a Carta traz é exatamente a questão da constitucionalização da paridade e da integralidade. Ela já existia anteriormente à Carta de 88, mas ela era prevista no âmbito infraconstitucional. E, ainda dentro da Carta de 88, não fica com todas as cores impresso que esta proteção, dentro da relação jurídica deste servidor com a administração pública, isso geraria direito à proteção previdenciária, que se caracterizaria como uma relação jurídica autônoma, separada e distinta da relação funcional. Tanto que este é o primeiro grande problema, porque com a Carta de 88, ela, no ato das disposições constitucionais transitórias, ela aponta, dizendo, olha, cabe aos entes federativos fazer a escolha de como vai fazer a contratação. E pode utilizar-se o mecanismo do chamado, do que foi denominado regime jurídico único ou outra forma. Por que o regime jurídico único acabou sendo o que ganhou uma proporção maior, o que foi utilizado de uma maneira mais larga, mais ampla? Porque, usando essa previsão constitucional, a União vai usar e criar esta proteção e a forma de contratação estatutária, quando edita lá a Lei 8.112, em dezembro de 1990. E, a partir daí, a maior parte dos entes federativos, eles vão exatamente trazendo ou replicando este modelo. Mas também sem fazer essa distinção da relação administrativa, funcional e a relação jurídica previdenciária. E isso vai criando alguns problemas, algumas dificuldades no âmbito da União, e que isso também vai se replicar porque, de certa maneira, vai sendo, mesmo com a competência legislativa, vai havendo o efeito Ctrl+C, Ctrl+V. A grande questão, a partir da escolha feita pela União, é que a União ela faz a transmutação dos servidores públicos. Ela, dentro da 812, para os servidores públicos civis da União, ela permite ou ela determina a transformação de quem havia sido contratada na forma seletista e os transforma em estatutários. Até aí, a Constituição tinha determinado essa possibilidade. A grande questão é que, dentro da 812, a questão de equilíbrio financeiro e atuarial, que foi objeto da palestra no começo da tarde, simplesmente foi ignorado ou ficou ao largo. E aí se fez a transmutação e isso vai trazer uma série de consequências. E uma delas vai se mostrar posteriormente também em âmbito de emendas constitucionais, quando lá na emenda constitucional 42 de 2003 vai ser criada a contribuição dos inativos e dos dependentes. E isto dentro deste ambiente de regime próprio. Quem só pega essa previsão e não faz essa leitura panorâmica histórica, fica com a impressão exatamente de que é uma iniquidade ou é uma perversidade em relação a este inativo, que com a dicção da emenda 103 parametriza a terminologia com o regime geral e passam a ser aposentados,
e também em relação aos dependentes. Mas essa criação, ela vem reparar uma escolha legislativa quando se transmutou de seletista para estatutário, sem prever quem arcaria ou de onde viriam os recursos para fazer frente aos custos desta modificação. E aí, dentro dessa circunstância, numa linguagem não jurídica, né, o pecador paga pelo justo, o justo paga pelo pecador e dá na mesma. Porque aqueles que foram beneficiados, tudo bem, arcar com o ônus. Mas e aqueles que já entraram, né, como estatutários e que pagaram as suas contribuições na forma exigida legalmente? Ainda assim, não só no momento da criação lá em 2003, mas até hoje, temos e continua a previsão e a incidência. Então, isso, nós temos que ver esta linha. E por conta de várias discussões e por conta também de um crescente déficit que tinha historicamente, mas que ele vai se agudizando, ou que ele vai crescendo, ou que ele vai se tornando exponencial ao longo do tempo, o que se faz lá na Emenda Constitucional 19, que é conhecida exatamente como reforma administrativa, né, lá da década de 90, porque agora nós temos uma PEC, né, da chamada reforma administrativa atual contemporânea. O que se faz é, vamos retornar à situação e autorizar a possibilidade da contratação de servidores públicos em regimes diferentes, retornando a uma sistemática que nós tínhamos antes da Carta Constitucional de 1988, em que ficava sob o talante ou sob a escolha do ente federativo indicar ou fazer a contratação via regime jurídico único ou via estatutária ou seletista. E o que mais se tinha, pelo menos no âmbito da União, mas que isso também era replicado nos demais entes federativos, é que a escolha mais larga era pela contratação seletista. Isso de uma maneira ampla. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos aqueles contratados da Lei 500, né? Da década de 70, que até hoje se discute o limbo, o que é que eles são seletistas, eles foram transmutados, eles são estatutários, né, ou foram alcançados como se fossem estatutários, e todas essas discussões. E dentro dessa possibilidade que o Supremo vem, nesta decisão da ADI 2135, e ele vai dizer a previsão lá da Emenda Constitucional 19, ela é constitucional. E um detalhe importante, que vai ser destrinchado e que vai ser trabalhado, a manifestação do Supremo Tribunal Federal, ela se dá pelo aspecto formal, porque a ADI questionava se, na tramitação da emenda constitucional, tinham sido cumpridos todos os ritos de votação e de quórum de votação. E teve uma interpolação, uma modificação, que foi objeto da ADI, ou que gerou o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, em que o Supremo diz, olha, não foi feita na forma 100% como estava prevista. Teve algumas interpolações, mas que não descaracteriza o cumprimento, né, daquele rito ou daqueles aspectos e daqueles elementos necessários para a aprovação da emenda constitucional. E aí, como a discussão era formal, não quanto ao mérito, o Supremo não entrou dizendo, olha, se é possível ou não, se é melhor regime jurídico único, se é a contratação seletista, porque não era exatamente o objeto desta ação direta de inconstitucionalidade. O que nós temos que sempre lembrar, no âmbito federal, nós temos uma lei que é paradigmática, que é da década de 50, que é a Lei 1711 de 1952, que é a lei que, no âmbito federal,
estabelece o regime estatutário. E, paralelamente a essa forma de contratação estatutária, pela Lei 1711 de 52, também havia a convivência, a possibilidade, a contratação pela forma seletista. E isso é interessante porque já criava, né, historicamente, a questão de que a pessoa, às vezes, ocupava o mesmo cargo, mas ele ia ter, né, proteção jurídica diferente, diferenciada. Historicamente, o regime que dá maior proteção, ou que dá mais, digamos assim, acesso, né, e garantias, é exatamente o regime e a contratação na forma estatutária. E qual é essa grande diferença? Aqueles que vão ser contratados de uma forma e de outra. Como isso funciona, como isso se dá? Em termos de deveres funcionais, todos estão vinculados à lei, né? Eu falo ente federativo, mas a terminologia mais contemporânea entende que se deve falar em entes subnacionais, né? Mas eu creio que está datado essa questão, porque na próxima reforma constitucional previdenciária, que se avizinha e que não deva passar de 2027, né, a tal do federalismo previdenciário deva ser, né, desaparecer e se voltar à sistemática anterior à emenda constitucional 103. Mas aqui o que é que se tem? Havia essa possibilidade dessa contratação e com essas diferenças. Quando se contratava, né, na forma seletista, os deveres funcionais eram os mesmos daqueles servidores que foram contratados na forma estatutária, porque isso vai se refletir nos direitos e deveres funcionais, analisando sob a ótica do direito administrativo, sob a ótica da relação jurídica de direito administrativo e de direito funcional. Agora, quando nós vamos olhar como isso funciona e como isso se rebate na proteção previdenciária, nós vamos identificar uma série de modificações e de aspectos diferenciais. Quando se vai falar em proteção previdenciária no âmbito estatutário, o que é que nós temos? Primeiro, a questão da estabilidade, não é isso? Temos aqueles que foram contratados anteriormente a 2003, certo? Da emenda constitucional 41/42, ingressam e têm direito à integralidade e paridade. Com detalhe, mesmo estatutário, que teve vínculo primeiro, depois da emenda 41/42, não há mais que se falar em paridade e integralidade, né? Mas a grande questão é, essa proteção previdenciária, dentro de regime próprio e dentro dessa proteção estatutária, ela é melhor, ela é maior. Até porque vai se ter, né, em boa parte do tempo, como se tinha integralidade, quando a pessoa se aposentava ou quando ela entrava em proteção previdenciária, ainda que não fosse aposentadoria, os seus proventos seriam calculados com base, né, na última remuneração que houve incidência de contribuição. Isso muda também, porque a gente vai observando ao longo do tempo que vai havendo um achatamento de proteção previdenciária em todos os regimes básicos, tanto no regime geral quanto no regime próprio. Porque os servidores que já entraram sem integralidade e paridade, quando é regulamentada a legislação, se manda fazer o quê? O cálculo da proteção previdenciária do benefício com média. E média que observa a dinâmica que era utilizado lá no regime geral de previdência social. Então, isso aqui é interessante, isso aqui é importante que a gente olhe e que a gente observe. E, sob o ponto de vista não estritamente jurídico, mas sob o ponto de vista de gestão, isso também nos traz algumas inquietações ou alguns questionamentos, que nem todos nós vamos ter resposta de imediato.
algumas vão ser construídas ao longo do tempo. Porque o que é que se vai ter, né? E que guardado algumas proporções, nós já temos, mas isso vai ser amplificado. Nós temos hoje pessoas que ocupam o mesmo cargo e que têm acesso à proteção previdenciária de forma distinta. É o mesmo cargo, estão trabalhando no mesmo período de tempo, ainda que umas tenham começado antes, outras depois, mas são contemporâneas, ocupam o mesmo cargo e valor de remuneração, valor de proteção, valor de cálculo, de proteção previdenciária diferentes. E o que se projeta com esta decisão, à medida em que esses entes federativos ou subnacionais vão exercitando e usando o que foi autorizado constitucionalmente, né, pelo Supremo, é exatamente essa questão de uma rivalidade ou de uma competição dentro desta proteção, e que vai aumentar a chamada desigualdade de carreiras. O que a administração ao longo do tempo fez? Hoje nós não temos mais concurso para aquelas áreas meio, certo? Porque se utiliza o mecanismo da terceirização. Antigamente nós tínhamos o pessoal de limpeza, nós tínhamos o pessoal de almoxarifado, nós tínhamos o pessoal de segurança vinculado, né, ao próprio ente, que já há muito tempo não se tem, até por uma questão de escala, de custo-benefício, né, não se tem. Mas o que se agudizará agora é a desigualdade de carreiras. Pessoas que ocupam o mesmo cargo, e aí tem cargos que não podem ser terceirizados, né, que está dentro da atividade fim da administração pública, mas que vão ter proteção diferida. E isso gera um conflito dentro do convívio diário desses servidores lá na repartição pública, como gera um conflito também, e muitas vezes judicialização, por conta de questionamento, de ferimentos de princípio da isonomia, se pode, porque pela forma de contratação não se estende tal previsão ou tal proteção que está prevista lá no Estatuto Civil do ente, mas que não está na CLT, e se ele é seletista, ele não vai ter acesso, né? Então, vai haver toda essa questão de uma agudização. Então, essas situações, com certeza, nós vamos ter, né, já presentes e que vão aumentar. Mas quando nós vamos olhar ainda sobre essa questão de princípios, o que aponta e o que impacta essa decisão do Supremo? Primeiro, nós temos um princípio aplicado em termos de governança e de gestão pública, que é o princípio da democracia, como método ou como metodologia de governança. E com essa forma de contratação, né, desigualada ou não equânime, por óbvio que vai haver também um aumento de discussão e vai haver a necessidade de cada vez mais se abrir canais de negociação dentro das carreiras públicas. E com o que alguns apontam como profecia, outros dizem, olha, talvez isso não se cumpra, mas só o tempo vai dizer, com um retorno a um quadro que não era bom antes da Carta de 1988. Que era exatamente o quadro de que, antes da Carta de 88, o que se dizia? O cabra bom, né, que se garante, vai para a iniciativa privada. Ele se garante. Né, os que não têm essa capacidade vão para o serviço público. Né? Lógico que isso carrega, né, um preconceito, ou tem uma carga pejorativa em relação aos servidores públicos muito grande, e que a Carta de 88 originalmente vem resgatar, mas que depois, ao longo de 30 e tantos anos de sua vigência, se vai refluindo e se vai voltando de alguma maneira a esta situação. Alguns dizem que, com essa forma de contratação híbrida ou múltipla autorizada, pode haver, de novo, esta
este efeito, de que os melhores vão para a iniciativa privada, os que não são tão bons, né, vão para o serviço público. E isso é um retrocesso, não só para quem tem exatamente essa vocação ou esse desejo de exercer sua atividade vinculada à administração pública, não é bom para a administração pública como um todo, e a gente vai apontar algumas situações, como também a questão de que não é bom para a sociedade. Porque servidores públicos insatisfeitos, os servidores públicos que têm conflito ou que competem, né, individualmente dentro do próprio espaço de exercício de atividade, o resultado é que a qualidade desse serviço prestado não vai ser o melhor, ou não vai ser tão eficaz como deveria ser, né? E isso tem toda uma construção de modelo de Estado. Nós não podemos esquecer que a Carta de 88 cria, né, o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, como modelo de Estado de bem-estar social. E a base dele é a busca, a efetivação do bem-estar. Isso passa, por óbvio, pela entrega, pela concessão de serviços públicos com qualidade. E nós vemos, e uma das ferramentas jurídicas fortes dessa mudança, né, de chave é a emenda constitucional 19, a reforma administrativa. Quando se restaura esse mecanismo anterior à Carta de 88 e se autoriza essa contratação híbrida, o que se tem é, de alguma maneira, o estado de bem-estar social ele permanece, mas se questiona exatamente o papel e a extensão do Estado como garantidor desse bem-estar social e como garantidor de serviços públicos com um padrão, né, de excelência. Então, esse é um ponto, e esse princípio da democracia é um dos princípios de gestão de pessoal que, por óbvio, é impactado e que vai gerar várias discussões. A questão do princípio da diversidade social, de configuração da burocracia, ou seja, como se criam ou como se organizam, como se estabelecem essas ferramentas de gestão para que a administração pública se organize, para que ela possa fazer essa prestação de serviço de maneira adequada. E aqui o que é que nós temos? Temos sempre, como administração pública, buscar os melhores, certo? Por isso, e essa é a função e a finalidade de concurso público, dar acesso a todos que cumpram os requisitos mínimos e aplicam-se provas de vários tipos, né, não só de conhecimento, mas de aptidão e outros, dependendo do cargo, para depois, exatamente, né, eles iniciarem o exercício. E o que é que nós temos? Esse princípio da diversidade social, também, de alguma maneira, ele possa ser afetado, na medida em que não precisa ter muitas luzes, que a opção maior vai ser qual? Pela escolha de contratação, estatutário ou seletista? Qual é a percepção de vocês? Todos falando junto, eu não consigo escutar. Só um. Seletista ou estatutário? Oi? Estatutário? Tenho minhas dúvidas. O Estado não vai querer contratar de forma estatutária, né? Por uma série de motivos que a Maria Lúcia vai explicar. A tendência maior vai ser exatamente a opção pela contratação seletista, ainda que traga algumas vantagens que sejam mais imediatas, mas que depois talvez não sejam assim tão favoráveis a médio e a longo prazo. E uma das questões que apontam para isso é a questão de custo, né? Porque não vai ter que haver essa vinculação, essa proteção dentro de regimes próprios para aqueles entes que tenham, e isso vai diminuir a forma, né, que vai pagar. De início, a alíquota assusta um pouco, porque o ente federativo pagaria como se empresa fosse, equiparado à empresa, mas há quem entenda que teria uma vantagem, pelo menos inicial, dessa forma, por conta, né, do não acesso a essa proteção
dada, principalmente previdenciária, para quem está dentro do regime estatutário. Então, isso aqui também é um ponto interessante. Um outro princípio ligado a essa questão é o princípio da estabilidade. A estabilidade dentro da CLT, ela existe? Não. E aí, aqui uma das grandes questões é como compatibiliza isso, né? A estabilidade do cargo, que é direito administrativo, com a estabilidade do regime, que no regime seletista não tem. O que é prevalente? O que prevalece, né? E aqui, em relação à estabilidade, ainda nós temos que lembrar e pontuar. Mesmo a estabilidade para os servidores públicos estatutários, ao longo do tempo, o que nós fomos assistindo e tendo? Ela vai sendo mitigada. Como qualquer proteção ou garantia, nunca nenhuma é absoluta. Mas ela vai sendo mitigada, ela vai sendo flexibilizada ao longo do tempo. E aqui, com a contratação seletista, talvez nós cheguemos a essa flexibilização no seu limite máximo, com a possibilidade de uma garantia para manter um paralelismo com a parte administrativa, de não demitir de pronto, como se demite lá na iniciativa privada, por qualquer motivo que não precisa estar justificado, né, dentro do dever, né, geral que o empregador tem. Mas, talvez com justificativa, ou mesmo com a questão da comprovação de uma ineficiência ou descumprimento, né, de dever funcional, isso abre ou facilita mais exatamente este rompimento. Como princípio de gestão e impacto dessa decisão, nós podemos também olhar aqui a questão do princípio da garantia de uma remuneração adequada. E aí o que se tem? Quando se vai olhar essas tratativas que tiveram antes da cautelar, que mandou suspender, né, essa forma de contratação seletista pós-emenda 19, o que a gente observava é, quando se ia fazer essa contratação via seletista, o valor da remuneração era bem menor. E não era pouco menor, às vezes era muito menor. E aí como é que fica essa questão do princípio da garantia da remuneração adequada? E ainda mais agudizada dentro daquilo que nós já falamos hoje, há pouco tempo com vocês. Tem pessoas que vão estar ocupando o mesmo cargo, que vão estar ganhando 2, 3, 4 vezes do que esse que acabou de ser contratado na forma seletista. E isso gera problema de não atração, ou de atração talvez dos não os melhores quadros, ou um desestímulo, ou aquela questão de dizer, me engana que eu gosto, né? Eu finjo que trabalho, você finge que me paga, e quem sofre com isso? A população, a sociedade, que é exatamente a destinatária desse serviço público. Ainda como princípio, o princípio da valorização da qualificação e da capacitação permanente. O Estado ele tem esse dever, e aqui estou falando de Estado em sentido lato, né? Ele tem esse dever de garantir e de efetivar aos seus servidores exatamente uma qualificação e uma capacitação permanente. Ocorre isso? Nem sempre. Em boa parte das vezes, esse indivíduo ele vai passar por uma capacitação, por uma adequação, por um processo de ambientação quando ele entra. Mas depois, ele não é recapacitado, ele não vai ser treinado novamente, e tudo é dinâmico. Nós vivemos dentro de uma sociedade líquida que as coisas mudam, né, constantemente a cada momento. E essa decisão vai impactar também esse aspecto. O princípio da cooperação também, né, é afetado. E, por fim, como princípio, eu quero chamar a atenção para o princípio da garantia da liberdade e organização sindical. Essa decisão, ela afeta, ou ela traz um forte impacto para os sindicatos, inclusive dos servidores, porque ficaram muito tempo cuidando de outros assuntos que se entendiam que eram mais caros ou mais importantes, e agora estão com essa decisão no colo. E a grande questão é,
Se são seletistas, vão se vincular a sindicatos de servidores públicos, que via de regra até então eram para, né, estatutários, ou vão se vincular aos sindicatos das categorias similares da iniciativa privada. E vejam, esse vácuo vai trazer um problema também de divisão e de discussão, né, de onde se vincula e quem vai exatamente exercer esse papel de mediação, né, de busca, de equalização de direitos desses futuros servidores qualificados como seletistas. Já falei demais, passei minha meia hora? Ah, tá ótimo. Então, dentro do nosso quadro, você estava cronometrando dentro daquela previsão. Perfeito. Que professor é perdido, né? Vai falando e perde, mas eu não posso hoje porque estou dividindo o tempo, né, com a doutora Maria Lúcia, e aí é deselegante, né, ultrapassar o limite. Mas, em relação a isso, essas mudanças, essas discussões, todas são muito relevantes, e o que é que eu ainda quero chamar a atenção dentro dessas situações que nós falamos? Uma das preocupações e indagações, né? Vocês acharam que eu vim aqui para trazer soluções para vocês, vou deixar mais dúvidas do que soluções. Mas a reflexão, ela é necessária, né? O papel do professor não é dar resposta, né? É levantar a questão, dar meios para que vocês construam a resposta. E uma das dúvidas que me inquietam, que eu vou compartilhar com vocês, é exatamente essa redução da estabilidade, quase extinção, nessas mudanças, todos os ferimentos, esses princípios que nós temos, qual é o impacto disso? Isso acelera, de alguma maneira, aquele caminho para unificação de regimes básicos, certo? Acelera o caminho para fim de regimes próprios de previdência, ou colocar todo mundo dentro de um único regime previdenciário, e não interessa se tratam de servidores estatutários, de servidores seletistas ou de trabalhadores regidos pela CLT, né, ou de outra forma de vinculação. E vejam, é um momento crucial dessa discussão, porque esse caminho de uma futura unificação está sendo construído há muito tempo, desde a emenda 19 e emenda 20, que são lá do ano de 1998. Emenda 19, que é essa reforma que é discutida aí na ADI 2135, ela é de julho de 98. A emenda 20, que é a primeira reforma previdenciária, é de dezembro de 98. Mas lá na emenda 20 já se tinha todo aquele caminho que apontava para, em algum momento, a médio ou a longo prazo, regime geral e regime próprio, enquanto regimes básicos de proteção previdenciária, serem unificados. Quando vem a emenda 41, que acaba a paridade, integralidade, o caminho vai se alargando para essa unificação. Quando manda fazer cálculo com média, mais ainda. Quando manda que se criem as previdências complementares para servidores públicos, num primeiro momento como opção, e depois na emenda 103 como obrigação, né, com obrigatoriedade, esse caminho vai ficando mais largo no sentido da sua realização e mais estreito para o sentido da manutenção dos regimes próprios. Então, essa reflexão ela é interessante, que traz uma responsabilidade, um zelo maior com o público, com o auditório que me ouve. Nós temos aqui boa parte, ou quase a totalidade de gestores de regimes próprios, né? Só para fazer pergunta, quem que trabalha com gestão de regime próprio, vinculado a um regime próprio aqui, neste nosso auditório? Só meia dúzia? Quase a totalidade ou boa parte. Isso nos traz uma responsabilidade maior, porque o tempo de gestores de regimes próprios errarem, certo? Acabou, né? Não significa dizer que vocês vão se tornar super-heróis e que não vão errar, mas vão ter que ser erros muito pontuais ou erros assim, que não sejam de grande dimensão, porque este tempo já passou. Porque um erro de grande dimensão vai caminhar ou vai se alinhar
no sentido de dizer, olha, tem que acabar essa experiência, esse modelo, e se unificar proteção. O que, neste momento, entendo que não é o melhor momento. Mas, para além disso, nós temos que ver ainda a questão, e aqui fico nessa minha fala, na questão da tramitação atual e que nós temos em relação à questão da reforma administrativa. Que nós já tivemos umas abandonadas em governos anteriores, foi retomada, e nós temos agora uma, né, atualizada. E que, com certeza, essa decisão vai afetar ou vai provocar um realinhamento, ou um posicionamento quanto a essa questão de alongar mais essa existência de regime geral e de regime próprio, ou encaminhar para uma construção de uma unificação de regimes próprios, né? Então, essas questões aqui são as que eu queria chamar a atenção, basicamente com vocês, e em relação a outros efeitos, eu chamo a doutora Maria Lúcia para dar sequenciamento aqui nas discussões aí mais pontuais do que traz a decisão do Supremo, os efeitos, a questão da parametrização desta decisão judicial. Vamos lá, boa tarde a todos e todas. Falar depois do professor Miguel aqui é uma responsabilidade grande, né? Eu vou falar um pouco mais dos aspectos que eu entendo de ordem mais prática, né, do que em relação aos princípios que o professor Miguel tão bem falou, e complementando em relação a princípios, eu fico refletindo em que momento a gente deixou aí o princípio da segurança jurídica. Porque nós estamos aqui discutindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão não está publicado, que nós temos possibilidade e grande probabilidade de oposição de embargos declaratórios, que devem arrastar por algum tempo, porque, vejam, essa decisão ela já foi proferida em novembro de 2024. Estamos aqui em final de abril de 2025 e não temos o acórdão redigido, publicado. E tudo indica que nós teremos embargos de declaração dessa decisão, um ou mais. Então, por quanto tempo mais vai se arrastar essa decisão definitiva a respeito de um dispositivo que foi alterado há 26 anos atrás, né? Então, enquanto o professor Miguel falava dos princípios, eu não consigo deixar de pensar no princípio da segurança jurídica, porque, de repente, aqui um município pautado nessa decisão resolve, então, adotar um novo regime de contratação de seus servidores. E nós podemos ter uma reviravolta improvável, é verdade, mas, ultimamente, do Supremo Tribunal Federal, a gente não duvida, né, de reviravoltas mesmo com embargo de declaração. Então, aqui, a ideia era falar um pouco, então, dos efeitos para os servidores atuais e futuros, e em relação ao... Como é que a gente passa aqui? Esse? Não. Será que... em relação aos atuais e futuros servidores. Aqui eu vou passar só em relação aos tipos de servidores. Então, nós já temos servidores que são estatutários e nós temos servidores seletistas e os temporários. De acordo com... Eu acho que aqui, de repente, nem todo mundo tem isso bem claro, né? Mas, então, aquele que é estatutário, ele detém estabilidade e está vinculado, via de regra, ao regime próprio de previdência. O seletista, ele não tem estabilidade
está vinculado ao regime geral de previdência. E o temporário ele tem um regime especial, normalmente, de contratação, que é como o doutor Miguel falou em relação ao Estado de São Paulo, que nós tínhamos a Lei 500, de 74, e hoje temos a Lei Complementar 1093, de 2009, isso, que trata dos servidores temporários. Eles, então, têm uma lei específica e estão vinculados ao regime geral e não têm estabilidade, né? Então, aqui a discussão é a gente precisa ter isso claro, porque, conforme o regime de contratação, isso está diretamente ligado ao regime de previdência. Então, o regime jurídico de contratação. Então, se o servidor ele é seletista ou estatutário, isso vai influenciar diretamente na vinculação dele a um ou outro regime de previdência. E, além disso, nós vamos ter aí a questão da vinculação a uma carreira, a um plano de carreira, que é o que o doutor Miguel já abordou aqui. Então, por que eu vou ter servidores, um seletista e um estatutário, e um vai receber mais que o outro? Porque, via de regra, o servidor estatutário está sujeito a um plano de carreira, e o seletista, não. Pode até estar, mas, via de regra, não. Então, é isso que vai gerar uma disparidade, uma desigualdade entre os servidores dentro de de uma mesma repartição pública, né, gerando aí outros problemas. O outro é a questão da estabilidade. Embora não tenha sido alterado o dispositivo constitucional que trata da estabilidade do servidor público. Então, será que se aquele servidor público que for admitido pela CLT, ele não tem estabilidade? Ou ele pode ter estabilidade? Ele passou do período do estágio probatório, ele foi confirmada a nomeação dele, em que pese ele seja seletista, será que ele tem ou não estabilidade, né? Eu acho que é algo que a gente pode discutir. E se essa estabilidade é do cargo ou decorrente da contratação, né? Exato. Enfim, vão trazer outras judicializações, né? Com certeza. Exatamente. Então, a reflexão aqui é em que medida que as escolhas que forem feitas em relação ao regime de contratação do servidor pode impactar em discussões, né? Então, aqui, repetindo, né, que do estatutário, que está vinculado ao regime próprio de previdência, né, o seletista ao regime geral e o temporário também ao regime geral. E isso traz, então, os correspondentes impactos diretamente no regime, no equilíbrio do regime próprio de previdência. O doutor Miguel já falou aqui, mas só reforçando, né, que, então, em 88, nós tivemos a criação do regime jurídico único, né, e aí a União criou um regime estatutário, e, com a criação do regime estatutário, transmutou, né, todos os servidores para esse regime e os incluiu no regime próprio de previdência. A emenda 19 abriu a possibilidade, né, de contratação por regimes diversos, e, em 2007, nós tivemos a suspensão dos efeitos da emenda 19. Né? E aí, lendo, né, e ouvindo várias discussões, havia assim uma baixa expectativa, inclusive, de revogação dessa liminar. Né? A expectativa era pela declaração de inconstitucionalidade da mudança feita pela emenda 19. Então, realmente, será que os sindicatos não atuaram de forma adequada? Mudou a composição do STF? Nós podemos ter aí vários pontos de vista para analisar por que nós chegamos a essa decisão do STF. Né? A reforma administrativa, então, foi operacionalizada pela emenda 19, e a todo instante se fala de uma nova reforma administrativa,
e em que medida isso vai ser impactado por essa decisão. E, além disso, acho que é muito importante a questão da terceirização, que vem sendo uma crescente, né, como uma aparente solução, tanto para a iniciativa privada, quanto para a administração pública. Só que é preciso tomar muito cuidado, né, e a iniciativa privada, eu acho que já viveu isso, né, da terceirização como uma solução, porque, embora aparentemente seja uma solução, a Justiça do Trabalho está aí para atormentar um pouco isso, porque muitas vezes essas terceirizações elas não são bem aceitas e geram diversas discussões, né? E aí, como consequência dessa decisão da ADI 2135, nós teríamos que os entes subnacionais ou entes federativos podem adotar diversos regimes para a contratação de servidores. Então, eles podem manter o regime estatutário ou podem optar pelo regime seletista. Porém, embora nós não tenhamos ainda o acórdão publicado, já há no próprio voto, na própria decisão, que a decisão de constitucionalidade ela não vai alterar a situação dos atuais servidores. Então, diferente do que ocorreu lá em 88, em que todos os servidores seletistas da União foram transformados em servidores efetivos, em servidores estatutários, hoje isso não deve ocorrer. Então, ainda que a gente tenha o trânsito em julgado da decisão do STF tal como ela está, ninguém vai poder mudar todos os servidores estatutários para seletista. Isso deve ocorrer daqui para frente. Então, os novos servidores é que poderão ser contratados pelo regime seletista sem alterar a situação daqueles que já são estatutários. Uma dos possíveis fundamentos, né, dessa decisão, ou de quem defende ao fim do regime jurídico único, é o reforço da autonomia dos entes federativos, que eu ainda prefiro essa nomenclatura do que entes subnacionais, mas é o reforço dessa autonomia. Tá? Mas, atrelado a isso, e essa tentação, vamos dizer assim, de transformar todos os servidores em seletistas, eu acho que a gente tem que tomar algum cuidado em relação à eficiência do serviço público, né? Como o doutor Miguel falou, a maioria das carreiras, a maioria dos quadros, eles devem estar estruturados em carreiras, deve haver a valorização profissional, nós temos diversos dispositivos que garantem isso, de forma que o ente público ele deve investir na formação, se faz ou não é outro ponto, mas numa ou noutra escala maior ou menor, faz, né? Incentiva, dá uma formação, esse profissional ele vai se aprimorando para o exercício daquela função. E, na medida em que a gente se liberta dessa estabilidade, embora possa ser bom, parece ser bom, por outro lado, a gente vai tirar aquele servidor que houve um investimento para que ele se aprimorasse e ele vai sair, vai para a iniciativa privada, vai fazer outra coisa, trazendo um prejuízo grande para o serviço público, seja na perda daquela mão de obra já especializada, seja também na perda daquele recurso que foi investido no servidor para que ele tivesse mais conhecimento. Então, é uma das questões que eu gostaria de chamar a atenção como reflexões mesmo, né? Então, aqui falando dos efeitos da decisão do STF, então ela tem eficácia ex nunc, então ela não vai retroagir, não vai mexer com quem já está no serviço público. Isso tem por objetivo a segurança jurídica, então não alterar aquelas situações que já estão consolidadas, também no aspecto previdenciário, porque
se os servidores hoje estatutários forem transformados em seletistas, eles deixam de ter vinculação ao regime próprio. E aí como é que vai fazer? Vai transferi-los todos para o regime geral de previdência social? A gente não pode esquecer que vai transferir os servidores, mas não é só transferir o servidor, né? Se essa for a ideia. Eu tenho que transferir o servidor e tenho que fazer o que aqui vocês são PhD, né? no Comprev, que para nós que não atuamos diretamente aí na gestão é um pouco mais difícil, mas a gente sabe da existência disso. Então, eu tenho que transferir os servidores, mas não é só falar, toma, agora é seu problema de pagar a aposentadoria, é seu problema de pagar a aposentadoria, mas está aqui, ó, todo o recurso que eu fui arrecadando desse servidor, todo o dinheiro, todo o desconto de contribuições previdenciárias que eu fiz desse servidor, eu tenho que mandar lá junto com o servidor. Então, a gente não pode se esquecer desse detalhe. Também falando dessa situação em relação à segurança jurídica, eu trouxe aqui um tema que não foi julgado diretamente pelo STF, porque houve entendimento de que não havia repercussão geral, que é o tema 189, mas que serve para a gente, como exemplo, para a gente pensar nessa questão da segurança jurídica, né? Então, o tema discute se a pensão decorrente de morte de servidor que foi contratado pelo regime seletista, mas faleceu depois da instituição do regime jurídico único da União. Então, essa pensão ela vai ser concedida na forma estatutária ou essa pensão vai ser concedida na forma trabalhista, como algumas decisões do STJ falam? Então, é uma outra situação que a gente vai enfrentar. E aí, o doutor Miguel estava falando, né, do caminho que foi feito dos servidores antes de 88, depois da instituição do regime jurídico único, e que isso gerou, né, a transferência dos servidores para um regime novo, e essa é a situação que a gente enfrenta até hoje do déficit do regime próprio, e se a gente fizer o caminho inverso, a gente pode ter o mesmo problema. Né? Porque se hoje nós estamos aí buscando um equilíbrio financeiro e atuarial do regime, nós criamos as contribuições dos servidores e uma série de outras medidas, se nós fizermos o caminho inverso de transferir, ainda que sejam os novos servidores, para o regime seletista, nós podemos enfrentar o mesmo problema a longo prazo. Né? Então, aqui era só para indicar uma das consequências dessas mudanças. Né? E tem algumas decisões do STJ que dizem que a pensão, nesse caso, teria que ser concedida pelo regime estatutário. Aqui uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal validando a contratação de servidores no Estado de São Paulo, pela Universidade de São Paulo, com outro regime diferenciado. Né? E aqui a discussão vai no sentido de que não havia, aqui no Estado de São Paulo, instituído um regime jurídico único. Né? O que está na decisão dessa ADI é que aqui em São Paulo nós não tínhamos um regime jurídico único instituído propriamente, que o Estatuto dos Servidores Públicos não é propriamente um regime jurídico único. Então, eu trouxe apenas para ilustrar essa posição tanto interessante aí do Supremo Tribunal Federal. Ainda falando das consequências da opção pelo regime seletista, eu trabalho num município, né, com servidores que são seletistas. E todas as discussões que envolvem esses servidores são travadas, então, na Justiça do Trabalho. E aí eu vejo no dia a dia uma série de dificuldades de compatibilizar a supremacia do interesse público, o princípio da legalidade estrita, por exemplo, com as questões trabalhistas. Né?
Então, acho que isso também tem que ser observado no momento dessa opção ou não pelo regime seletista, se esse for um outro regime a ser adotado, né? Uma outra situação são as alterações contratuais. Então, para mim, eu vejo uma dificuldade muito grande em compatibilizar isso, porque o serviço público ele está pautado na legalidade. Então, eu preciso alterar, por exemplo, a jornada de trabalho de uma determinada categoria, eu encaminho para o Poder Legislativo uma alteração, então os dentistas passam a trabalhar agora não mais 30, mas 40 horas. E pronto, está resolvido. Eu faço o ajuste da carga horária e está tudo certo. Se os servidores forem seletistas, isso só pode ocorrer mediante a concordância do servidor. Tudo bem? Desculpa, o exemplo pode não ter sido bom. Então, nós temos 20 horas, então vamos considerar aí que nós temos servidores que... Olha só, fui dar justo o exemplo que ela domina. Eu quis fugir da minha seara. Tá vendo? Então, vamos pensar no médico. Então, nós temos o médico generalista que trabalha 20 horas e agora eu quero um médico generalista de 30 horas. Então, tudo bem, é muito simples, né? Encaminha lá um projeto de lei, se houver aí uma vontade política, encaminho um projeto de lei, mudo de 20 para 30 horas, de 30 para 40, faço o ajuste da remuneração e está tudo bem. Agora, se o servidor for seletista, isso só pode ser feito mediante a concordância do servidor. E existem diversas decisões judiciais nesse sentido, né? Anulando, né, essas opções feitas pelo poder público, porque aquelas alterações que vêm contra o interesse do servidor não podem ser feitas. Então, acho que esse já é um dos exemplos, né? Outro, em relação à gestão prática no dia a dia, né, do RH, de ter que compatibilizar, né, a folha de pagamento daqueles servidores que são efetivos, estatutários, e aqueles servidores que são efetivos mais seletistas. Então, eu tenho um regime de pagamento de férias, só para dar um exemplo simples. O pagamento de férias dos servidores é feito de uma forma, e o pagamento de férias dos seletistas é feito de outra. Então, não posso deixar vencer férias, senão eu tenho que pagar em dobro, eu tenho que pagar as férias antes do início da fruição, o que não acontece no regime estatutário. Então, nós teríamos que ter dois sistemas de gestão de recursos humanos. E aí, conversando com alguns colegas aí que manter um só já não está muito fácil para manter um RH com todas essas obrigações e sistemas, com uma única sistemática de folha de pagamento já não é fácil, imagina duas, né? Então, essa é uma outra questão. E o outro que eu já falei, da instabilidade, da rotatividade dos servidores públicos. Então, se eles forem seletistas, há pelo menos uma sensação de menor segurança, né? De forma que essa rotatividade ela vem em prejuízo não do servidor, mas do serviço público em si, né? E isso também tem que ser bem pensado pela administração. E aí, propriamente, em relação aos regimes próprios, né, e o equilíbrio financeiro e atuarial, eu acho que a conclusão é relativamente simples, né? Então, novamente, como o Dr. Miguel falou, no início nós tínhamos lá servidores seletistas que foram todos transferidos para o regime próprio e estatutário. E hoje nós temos uma massa de contribuintes e que, em sua maioria, ainda mantém um regime de repartição simples. Então, os servidores atuais pagam a contribuição para manter os servidores aposentados. E se nós tivermos uma redução aliado àquela pirâmide invertida, alteração da pirâmide demográfica e tudo mais, que nós já temos menos pessoas contribuindo,
se nós tivermos servidores que ingressam no serviço público e que vão ser seletistas, contribuindo para o regime geral de previdência social, a pergunta é: quem vai pagar a aposentadoria dos servidores vinculados ao regime próprio, né? Não vai pagar. E aí nós vamos ter o quê? Aumenta a alíquota de contribuição e, novamente, como é? O justo... Vamos para o justo paga pelo pecador e vice-versa, né? Porque aquele servidor que ingressou no serviço público e que vem contribuindo, né? Ele está contribuindo para aquele que está aposentado, né? Para poder pagar aquele que está aposentado. Quando chegar a vez dele de aposentar, não vai ter quem pague, né? Quem sustente o sistema para que ele possa receber o benefício dele, né? E aí a importância, né, de fazer um estudo atuarial, caso seja essa a opção do município, né, de alterar o regime de contratação. Lembrar aqui que o equilíbrio financeiro e atuarial é uma meta, né? Então a gente não pode perder isso de vista, né? Como uma meta. Então, todas as opções do ente público não podem perder esse foco da meta do equilíbrio financeiro e atuarial. E que é dito e repetido aqui várias vezes, né? Isso eu falo que parece que virou quase um mantra falar do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência, porque isso está em tudo, né? Então, a emenda 41 já falava, a emenda 103 fala e repete, né, de todos os mecanismos de equacionamento do déficit, da definição de equilíbrio, inclusive para a obtenção do certificado de regularidade, enfim. Então, essa é uma meta que a gente não, né, que os regimes próprios não conseguem se desvencilhar de forma assim simples, né? Aqui apenas um número, né, então da quantidade de regimes próprios que nós temos, né? Cerca de 39% dos municípios no Brasil 37%. Dos municípios é que tem regime próprio. E aqui é uma comparação, né, para dizer, ali está mais fácil para enxergar. Vamos lá. No estado de São Paulo, nós temos 368 mil servidores, né, ativos, para cerca de 430 mil beneficiários. Então, no estado de São Paulo, se essa for vamos imaginar que fosse feita essa opção, a questão vai crescer ainda mais o número de beneficiários e vai reduzir a massa de servidores pagantes. Isso se verifica também, veja, eu peguei os 3 maiores, né? Então, Minas Gerais, nós temos 164 mil servidores ativos e aproximadamente aí 280 mil beneficiários, né, entre aposentados e pensionistas. Então, veja que a gente já não tem um equilíbrio entre os servidores ativos, contribuintes, e os beneficiários, né? Então, isso é importante atentar. E aí era mais ou menos isso, né? Então, falar dessa avaliação cuidadosa que deve ser feita, né, pelos entes públicos, né, a necessidade de estudar os impactos de uma alteração no regime de contratação, e não esquecendo que o regime de contratação ele está diretamente vinculado ao regime de previdência. Então, daí a importância dessa avaliação. A questão da migração, né? Então, não se esquecer
que se eu migrar os servidores do regime próprio para o regime geral de previdência social, vai ser necessário fazer a transferência não apenas dos servidores. E quando a gente comecei a estudar um pouco sobre o tema para poder escrever o artigo e depois para falar aqui, isso não me sai, né, da cabeça de que é muito simples. Eu vou tirar servidor e poderia ser uma tentação, né, porque é uma forma de imediatamente ali eu estou pensando em reduzir a minha folha, eu já não vou ter que me preocupar com a concessão de benefícios de incapacidade, né, se eu transferir esses servidores para o regime geral, eu não me preocupo mais com licença-saúde, porque eles passam a ter direito ao auxílio-doença, não preciso me preocupar com salário-maternidade, nada disso. Então, num primeiro momento, pode até ser, vou dizer, tentador, né, transferir os servidores para o regime geral, mas a gente não pode pensar, deixar de pensar a longo prazo. Então, era uma outra reflexão. E aqui as dificuldades da gestão de pessoal, que eu já falei, né, fico pensando no Departamento de Recursos Humanos e como é que vai gerir dois tipos de folha salarial, dois tipos de carreiras e tudo mais, né? E acredito que era isso. Doutor Miguel, alguma outra complementação? Não, agora é passar para presidente do painel, né? E aí o que nós buscamos trazer foi exatamente o reflexo dessa decisão e uma série de inquietações, que não são só nossas, mas creio que cada um de vocês no dia a dia, ou já teve essa dúvida, ou tiveram essas dúvidas, ou foram questionados, e algumas a gente busca dar encaminhamento ou alguma luz, mas é algo que está em processo de construção, né? Como quase tudo hoje, dentro do ambiente de regime próprio de previdência social, é uma eterna fênix, né? Sempre está se reconstruindo ou, né, ressurgindo das cinzas para que o fenômeno protetivo se realize, se aperfeiçoe e que haja exatamente a entrega da prestação no momento certo e adequado. Então, com isso, agradeço. Não, nós que agradecemos. Agora vou abrir para perguntas, tá? Por favor. As perguntas todas para a doutora Luciana. A Luciana não responde nada. Se for na parte odontológica, tudo bem. Mas vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Márcia, eu sou da SPPrev, né? E só fazendo um adendo aos dados que a doutora apresentou, eu acredito que lá não estão incluídos os policiais militares, né? São mais de 500 mil beneficiários, sem contar o judiciário, as universidades, o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa, que ainda não são administrados pela SPPrev, mas estamos em processo de transição, tá bom? Eu só queria compartilhar que, do que o senhor falou, nós estamos nesse limbo, né? Nós somos seletistas e administramos as aposentadorias dos estatutários e pensões, né? E assim, é muito horrível a gente ficar nesse limbo, porque você pede alguma coisa, algum direito, a Justiça do Trabalho diz que não pode interferir na legislação dos estatutários, né? Eles não interferem nessa legislação. E aí a gente não tem o direito, a gente não tem carreira, a gente não tem... Já perdemos muitas pessoas muito capacitadas para outros concursos, né? Mas, graças a Deus, parece que vai... Está vindo uma luz no fim do túnel, estão tentando organizar essa situação. Mas, e temos todas as obrigações de um estatutário, né? As sanções. Não, tem hora que a gente tem hora que a gente é servidor público, tem hora que a gente é empregado público, né? Mas isso é uma questão bastante polêmica e que precisa de urgente solução, porque tem a sua vantagem. Eu acho que essa questão da estabilidade, muitas vezes, dá muita garantia da pessoa ficar ali e não ter um serviço eficiente. Mas, ao mesmo tempo, também, aqueles que são bons, a gente não consegue reter, né? Tá bom? Então, se eu tivesse uma pergunta, né,
Eu gostaria de saber se tem uma luz no fim do túnel aí, tem alguma coisa que... Sempre tem. Sempre tem? Gente, só espera Pode que não ser até seja um trem, a luz né? do trem, né? É. Obrigada. Mas essa A situação... doutora Magadar aqui, por favor, Isabel. Magadá, posso responder? Dá para guardar ou pode falar? Eu vou só responder, tá, Maga? Aqui a questão daquele efeito da precarização, ou aquela questão de uma competição interna, né? Ou essa questão de sensação de frustração, né? A senhora falou que administra toda a questão de proteção de estatutários, mas a sua vinculação é seletista, né? E se identifica, por óbvio, vocês trabalham isso no dia a dia, uma série de garantias que o estatutário tem e que o seletista não tem acesso. Isso frustra, né? Por mais altivez ou boa vontade que se tenha, chega uma hora que diz, caramba, né? Por quê? Né? Simplesmente por conta, afinal exercemos o mesmo cargo, né? Mas, enfim, são coisas que se espera que com essa nova rodada de reforma e se caminhe para o sentido de um freio de arrumação ou de ajustamento dessas situações. Você vai falar alguma coisa? Não. Magadá, por favor, você, desculpe. Miguel. Oh, Jesus. Olha, sobre essa questão dos estatutários migrarem para o regime seletista, gostaria de lembrar o artigo 35 da emenda 103. Vai ser tão difícil você extinguir o regime previdenciário, o RPPS, e transformar no regime geral, vamos dizer, que eu acho muito difícil fazer essa extinção do regime próprio. Tá? Agora, eu concordo com vocês no sentido que está essa situação dessa confluência lá, não sei em que época do mundo, a confluência do regime próprio com o regime geral. Isso, eu acho que caminha para isso, de um regime único, vamos dizer, né? Previdenciário, inclusive. Mas eu gostaria de lembrar essa questão do artigo 35 da emenda 103. Tá? Houve a constitucionalização dos efeitos da extinção, né? Que, na realidade, já estavam lá na 9817. 97... eu esqueço, estou ficando velho. A Lei Geral do Regime Próprio, lá de 99. Qual que é? 9717 de 98. Né? Como ela já está com o atestado quase assinado, né? E com a data para pôr, né? Então, por isso que dá efeito. Já tinham e só foi colocado dentro do texto constitucional. E concordo contigo em parte, só tem uma discordância, que com o aumento de déficit crescente, por mais que gere ônus e que tenha um impacto grande para os entes, vai chegar no momento em que isso vai se tornar quase que inexorável ou que vai se efetivar, né? Com um grande ônus, porque vai impactar o orçamento de forma direta desses entes que precisarem efetivar essa alteração, ou essa mudança, ou essa extinção, né? Agora, sei lá, como tudo se cria, e no Brasil se é muito criativo, né? Sempre se criam aqueles modelos, como se propôs antes da emenda 103, né? De repartição nocional, em que se faz uma capitalização virtual, enfim, né? E atuário tem ideia para tudo, né? Ele dá um jeitinho, ele faz os puxadinhos ali para cá, para dar jeito. Agora, tem essa garantia, né? Porque foi constitucionalizado, e exatamente para trazer este peso. A questão de mudanças de regime não é algo que se discute assim, ou que se decide, né? Numa linguagem bem chula, né? Na mesa de boteco, né? Tem que ser algo muito bem estruturado, elaborado, baseado em cálculo atuarial, em projeções, né? Na questão de desempenho de gestão, para que se faça exatamente essa escolha de uma forma absolutamente segura e se sabendo o que está fazendo, né? Mas lógico que tem essas garantias, mas tudo caminha e nesse sentido de um descontrole ou de um aumento de um déficit que já é muito grande, né? Eu dou meu exemplo, né? Tenho de serviço público, agora em junho eu faço 31 anos de procuradoria. Tenho 3 anos de TJ São Paulo antes, né? Então, estou quase integralizando 35 anos.
E na última janela da União para migração de regime, eu abri mão, né, da paridade, da integralidade, porque eu digo, é lindo. Foi uma das coisas que me atraiu para o serviço público lá no começo da década de 90. Mas porque é bonito, mas no papel, né? Mas, na realidade, quem não implementou, quem ainda está há algum tempo para implementar, nada mais do que um título para você dizer, olha, eu tenho direito à integralidade e paridade. Porque a tendência nossa, em termos de valorização de carreiras de serviço público, como regra geral, é desvalorização. É triste, né? É uma conclusão muito ruim, né? Não só individualmente para nós que somos servidores, mas para a sociedade em geral. Mas nós não temos um limiar, né, de aumento de remuneração, se muito, e olha lá, com muito custo, de tempos em tempos, reposição da inflação. E olhe lá se conseguir total, porque nem sempre se consegue fazer isso. E aí traz esses impactos e que me levou a dizer, olha, eu prefiro abrir mão e garantir que pelo menos eu vou ter, enquanto eu estou trabalhando, uma previdência complementar, né, com uma ajuda da União para fazer o patrimônio que vai gerar essa camada extra de proteção, de previdência complementar, e me livro da questão de crescentes contribuições majoradas, porque a tendência é essa, e com o agravo da emenda 103 também, né, como a Magadá falou, com a possibilidade da criação de contribuições extraordinárias, caso o déficit continue crescendo e as ferramentas de equalização não se mostrem suficientes, né? Eu digo, me erre desta, né, eu migro para a previdência complementar, que pelo menos eu garanto 3 camadas, né? Até regime geral, né, pago pela União, o bônus, né, pelo tempo de indenização do que eu paguei sobre a totalidade da remuneração, e a terceira parcela da questão da previdência complementar, e com bônus extra, porque, como feita opção, você vai pagar só, né, os 14% lá do regime geral, ainda sobra no troco uns 2, 3 mil líquido, né, da diferença do que se pagava. Lógico que esse dinheiro não é para você consumir, é bom que você reaplique na própria previdência complementar, né, para ir crescendo ou criando exatamente esse complemento melhor. Mas são situações que são realidades nossas e que não é um cenário tão bom. E aí eu volto a dizer o que eu falei. Daí a responsabilidade de gestores de regimes próprios, que cada vez mais é exigido um desempenho otimizado, excelente, porque todo o tempo de erros ou de desacertos, né, nós já passamos, isso é passado, né? Agora nós temos que trabalhar com um nível de excelência e de acerto quase que total, né? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecendo a explanação. Sou o Matheus, lá de São João da Boa Vista. Só trazendo mais uma reflexão, na verdade, de um possível desdobramento também sobre o enquadramento sindical. Porque se, de fato, tiver o desdobramento do enquadramento sindical desses seletistas nos sindicatos de categorias comuns, ordinárias, da própria CLT, e não do servidor público, de fato, da perspectiva do ente público, ele vai ter um outro desdobramento das negociações coletivas, que no direito do trabalho, para quem é atuante, as negociações coletivas elas são bem mais fortes do que a gente vê na administração pública, né? Que é o acordo individual de trabalho entre o sindicato dessa categoria com a empresa diretamente e a convenção coletiva, que é o sindicato da empresa, no caso, com o sindicato daquela categoria. E a implicação é que, com a validade desses instrumentos de negociação coletiva até 2 anos, eles estão sempre se renovando. E a implicação maior que talvez traga para o ente público é que essas negociações coletivas elas têm o poder de criar direitos trabalhistas que não são previstos na própria CLT. Então, às vezes, é um próprio ônus financeiro que, às vezes, o ente público não vai levar em consideração nessa mudança de contratação, né? Que a própria negociação coletiva, que ela é discutida, inclusive, na Justiça do Trabalho.
É a sentença normativa, né? E que, Isso. por isso que eu falei, num primeiro momento, a tendência qual é? A migração, mais com olho na questão de desoneração de custo de imediato. Mas não é tão simples e não é tão fácil e talvez não seja esse caminho ideal, né? Mas é o que se obtém quando se conversa. Vocês que trabalham com gestão, têm contrato com o legislativo, né, ou assessores, a tendência ou diz, opa, agora liberou, e agora talvez o caminho seja maior, seja este, né? Mas tem muitas outras consequências que não são tão simples e não são tão fáceis e que vão ter que ser enfrentadas. E lógico que com essa questão de vinculação aos sindicatos, não de servidores, primeiro eles têm uma expertise de negociação bem maior. E segundo, uma vez feito, a tendência é nunca se retroage, né? No máximo se mantém como se estava na anterior, né? Para se avançar. Mas são aspectos ou amplitude que vai se dando ou que vai se visualizando na questão de complexidade neste ambiente de regimes de contratação. Quer alguma complementação? Majoli. Majoli. Quer o microfone? Vou jogar aqui. Depois acabou. A última pergunta. Tá. Majoli, eu só quero pôr fogo no parquinho. Ótimo. Quem é o setor de fogo é Maria Luz. Ela que é... Não, pode falar. Não precisa responder, até porque a minha questão é atuarial. Não sou atuária, Nem somos eu. advogados, tá? Primeira questão. Vejam o seguinte. A Secretaria está permitindo agora que a gente faça o cálculo atuarial com a geração futura. Uma coisa que nós temos que conversar com os nossos atuários é quem é essa geração futura. A geração futura vai abranger todos os cargos ou só as carreiras exclusivas que deverão, melhor mudar o verbo, deverão permanecer no regime estatutário. Essa afirmação está correta ou está errada? Né? Está correto. O diálogo intergeracional sempre foi muito importante na Previdência e ele se torna cada vez maior. E em relação a essa nova forma de contratação, é algo que vai ter que entrar na aba dos atuários. Então, E a questão de identificação, e fazer dois cálculos, né? Um optando qual é o resultado, optando na forma estatutária, a outra seletista. e aí, né, Miguel? Quem E é com carreira detalhe, estatutária, quem é carreira exclusiva de Estado? Essa questão de carreira estatutária, tem algumas carreiras que, pela própria atuação, elas precisam de uma garantia adicional, até para que ela possa exercer o cargo. Vamos pensar, saindo das carreiras exclusivas jurídicas, né? De procurador e uma série de outros, auditor, etc. Mas auditor fiscal, como que vai aplicar, como que vai fazer a questão de efetivação das atribuições do cargo, né? Sem estabilidade, né? Ou como que vai garantir exatamente que ele cumpra as atribuições do cargo se ele não tem essa ancoragem suficiente para exercer na forma 100%, né, ou dentro da legalidade, as suas atribuições. Então, esse é o primeiro fogo no parquinho, que é a confrontação com os nossos atuários. O segundo fogo no parquinho é o seguinte: o que eu ouço de alguns atuários e de gestores. Não é bem assim a história de afetar equilíbrio financeiro atuarial, essa história de não fazer concurso público mais. Entenderam? Eu deixo isso como debate para uma outra situação. Afeta, lógico. Eu não fazer concurso público para contratar novos servidores afeta. Mas até que ponto, o que eu quero dizer para vocês é assim, conversar com o atuário, até que ponto afeta? Porque tem atuário que está dizendo para nós, por exemplo, que esse pessoal que está sendo contratado agora, após a Previdência Complementar, eles são superavitários. Conversem com seus atuários. Então, essa questão de desequilíbrio financeiro, talvez,
mas a atuário eu acho que merece um maior Mas debate. atuário eu até concordo com eles não sendo atuários. Por quê? Porque eles pagam para o regime geral, né? Até o teto de regime geral e não vão ter benefício com integralidade, né? Então, muda o foco, ou muda a questão de impacto, né? A grande questão é o lote de servidores que estão para trás da emenda 41, né? Os que têm integralidade, que têm paridade, esses que queriam mandar para Marte, né? Porque são esses que dão problema e esses que são o custo maior, né, do sistema. Só que você acabou de dar um exemplo para nós, que é o seu próprio, que você já está reduzindo o déficit atuarial da União, porque você migrou. Sim, porque eu optei, eu digo, eu não quero correr o risco de, primeiro, ficar anos sem ter um aumento, né, iludido numa questão de uma paridade que vai vir um aumento a cada 10 anos que não vai dar nem inflação, né? E sair da questão de pagar, né, em média, como é progressivo agora, 17,5, né, sobre a sua remuneração, para um retorno que talvez não tenha, com aumento, né, e ainda com possibilidade de pagamento de contribuições extraordinárias, né. Aí eu digo, quando eu fiz, a seguinte figura eu fiz: você sobe o Everest, né, e você se joga de um lado ou de outro, né? Você não tem garantia se paraquedas de um lado vai funcionar ou do outro. Você vai se jogar e vai ver o que vai acontecer, ou quem chega menos esborrachado lá embaixo, ou o que vai acontecer no caminho. Porque a gente não tem essa segurança, com todos os cálculos, são projeções, né, que não são tão boas, ou que não são tão interessantes, né? Mas acho que a grande questão Mas que a dinâmica do cálculo atuarial vai mudar. É isso e tem que mudar. Isso que eu queria frisar, Miguel, que eu acho que, assim, a partir do momento agora que a gente sentar com os atuários, nós vamos ter que colocar a DI 2135 na mesa, nós vamos ter que colocar esse questionamento, como assim os novos servidores, já que vão se aposentar até o teto do INSS e no RPPS, e obrigatoriamente com o que superar vai para complementar, e se eles são superavitários, isso quer dizer que como é que é essa história que novos concursos não fazem tanto efeito assim no nosso RPPS, já que eles são superavitários, e essa contribuição que sobra deles, já que são superavitários, vou falar na linguagem bem popular aqui, né, juridicamente, do jeito que eu entendo, pode ser que essa contribuição sirva para pagar a nossa aqui, que é deficitária. Será? Temos que lembrar que a maior parte fez segregação de massa, né? Então, este efeito positivo não se comunica para o problema anterior, que continua lá, né? Que aí até o efeito positivo não repercute, porque tem uma porta de blindagem, né? De segurança. Né? Bom, na minha visão, né? Queria agradecer, professor Miguel, professora Maria Lúcia. Foi uma palestra, acho que bem esclarecedora, e deixando bastante dúvidas, né? Bastante questionamento para nós, gestores de RPPS. Não, mas quem está aqui, né, na verdade, a gente gostaria de ter solução, né? Mas foi muito, muito satisfatório. Agradeço muito a presença de vocês por terem aceitado a se dispor do seu tempo para estar aqui dando esse conhecimento para nós. Muito obrigada. Um pequeno mimo